Direito e Literatura está de volta na conversa de hoje. A obra é A Guerra das Salamandras, do tcheco Karel Čapek. Recebemos no estúdio o Ricardo Giuliani, que é advogado, doutor em Direito, aqui pela Unicinos, e a Henriette Caran, doutora em Letras e professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS. Na Guerra das Salamandras tem a questão, a discussão de as salamandras têm alma, bom, a gente pode perguntar, os negros têm alma, os índios têm alma. Fale um pouco disso que... Essa questão surge, né? Inclusive o livro coloca a questão salamandra, né? Que são todas as tentativas de compreensão desse novo objeto, né? Que é a salamandra. E há, do ponto de vista dos religiosos, essa preocupação. As salamandras têm alma? E aí se cria toda uma discussão, né? Onde os católicos vão se manifestar, os protestantes vão se manifestar, e também algumas facções religiosas que são esotéricas também vão fazer o culto da salamandra. Então o Čapek, ele brinca, ele joga com tudo isso que faz parte do universo humano, né? É interessante notar que as salamandras terminam não sendo inseridas na ordem social. Elas são força de trabalho. A discussão se elas têm alma fica completa, é só uma discussão, é uma mera discussão teórica. Ela não produz nenhum resultado, nenhum efeito. Existem os direitos da salamandra? Não, existem os deveres da salamandra. Claro. Existe a legislação específica que é criada, e aí a gente vê o direito a serviço. Né? Não esqueçamos que a democracia americana, os Founding Fathers, eles também vão falar de direito de proprietários, mas não tem escravos, não. Não se fala nisso. Não se fala nisso, né? O Lincoln não são, explicar isso são muito coisas. bem. Isso, são coisas. Exatamente. Agora, veja só, a coisa ela é tão interessante e eu gostei, porque eu acho que nós da academia precisamos ser atacados violentamente para nos reinventarmos, né? Então ele fala que uma salamandra ela chega ao ápice quando defende a seguinte tese: a teoria da seção cônica na geometria não euclidiana. Pronto. Pá! Tá louco, né? Não entendi nada, não sei o que é isso. Mas que é um negócio fantástico, né? Agora veja, ele traz o tema da diferenciação, onde vai pegar a questão da religião, né? O problema do protestante, né? Que para te chegar a palavra de Deus, né? Tu precisa aprender a ler, tu a encontra na Bíblia, né? E o católico, onde a verdade é revelada pelo padre, e ainda tem gente que quer que essa revelação seja feita em latim clássico, né? Ela estabelece o modo com que a humanidade assim, se comporta para se destruir. E essa nossa pretensão atual de moralizar tudo está posta no livro. Ele chega num determinado momento e diz assim, ó, inventamos regulamentos sobre moral, direitos humanos, compromissos, leis, igualdade e humanidade. E aí ele vai dizer o seguinte: quando é que nós nos desconstituímos? Quando nós nos fizemos humanidade. E traz o tema da diferenciação. Por que as salamandras teriam êxito sobre o mundo? Porque elas são iguais. E elas trabalham. E se diferenciam pelo seu trabalho. E não por esta condição de diferenciação, muitas vezes moral, que a sociedade faz de si própria. Né? Então, é um negócio muito denso nesse aspecto. Eu não me canso de ser antipático, dizendo o seguinte, que não existe moral, né, na política. Não existe ética na política. Existe uma ética da política, que são coisas diferentes. Porque a ética na política é a pretensão que todos temos em fazer com que a ética do outro seja a nossa própria. E aí geramos tudo isso que nós estamos vendo no nosso país e no mundo. Veja que um dos primeiros países a serem atacados por ela, o primeiro, os Estados Unidos. Ele está falando de quê? Em 1936. Mas em 1936, os Estados Unidos já tinham exercido a sua ação imperialista em Cuba, com a explosão do encouraçado que legitimou aquela ocupação imperialista. Veja, ele tem uma cultura tão enorme, se nós prestarmos atenção nos personagens que ele nomina, ele traz toda a cultura universal para dentro da obra. E a revolta das salamandras? Ela coloca, eu diria o seguinte, lá pelas tantas há um manifesto. Né? Salamandras do mundo, univos. Univos, aí. Essa ideia. Eu estava querendo chegar nisso.
E as salamandras, é ressaltado no texto, as salamandras são uma coletividade. Exato. Né? Não existe um indivíduo aí, elas são uma coletividade. Isso remete um pouco àquele texto do Freud, da psicologia das massas, né? Que está relacionado com a questão do líder no nazismo, que é a leitura que comumente se faz, né? Essa identificação de todos numa figura de um líder. E aqui tem um líder, o chefe Salamander, né? Que seria o cabeça dessa revolução. E há, no final do livro, algo bastante interessante, que eu acho que não convém contar aqui, de quem é o chefe Salamander. Exato. Mas elas se revoltam, né? Se rebelam contra os seres humanos, e havia todo aquele processo já de expansão dos territórios para que os seres humanos tivessem mais território, mais área habitável, e as salamandras resolvem inundar a terra. Claro, porque... Exato. Né? Diante da explosão demográfica, né, delas e do instinto de preservação. Então, vamos comprar, nós temos muito ouro, nós podemos comprar as terras dos seres humanos e os seres humanos, ou seja, é o feitiço que se volta contra o feiticeiro. Porque né, as salamandras teriam aprendido com os seres humanos, não a arte, não a literatura, não a cultura em si, mas a técnica, a prática, né? E o que é que nós pensamos hoje quando pensamos na formação dos nossos alunos na universidade, né? O que nós privilegiamos? O lado humano ou o lado prático? O camarada Molotov, Molokov, assim, camaradas salamandras, né? Salamandras oprimidas e revolucionárias, todo mundo univos, começa a luta decisiva. Aí tem inclusive os manifestos que eram censurados. É muito engraçado, ele coloca isso. Tu vê que ele coloca o Molokov, porque neste período, 36, começam os acordos entre o Molotov, né, Ribbentrop, né, que são os acordos que vão anteceder a Segunda Guerra Mundial. Claro, que depois são rompidos. Exatamente, né? Tá? E veja o seguinte, lá pelas tantas, ele faz a referência de que um certo ajudante de ordens de um determinado comandante militar, veja, ele antevê a liderança de Hitler, que em 36 já está ungido ao Bundestag por 2/3 dos votos dos alemães. Claro, porque 33 é que ele assume. Exato. Naquele momento, os camisas negras começam a estabelecer, a partir de uma eleição democrática, né, o poder totalitário para o nazismo. Veja, os alemães, eles são reconhecidamente, né, grandes cabeças, grandes cientistas, e cientistas de profundas pesquisas na área da biologia, né, nessa área que ele vai tratar como a eugenia, etc. e tal. Então, veja, existe uma leitura de um determinado mundo e a projeção deste determinado mundo para o futuro. Eu não esperava que esta projeção fosse tão adequada ao que nós enfrentamos hoje, especialmente nessa institucionalidade. Porque quando ele fala das salamandras, na verdade, ele fala de um povo oprimido. É disso que ele fala. Ele fala de um povo que, em certa medida, está escondido. E também da relação oprimido-opressor, digamos, genericamente. Mas eu acho que essa salamandra não é um bichinho para ele. Essa salamandra é o bicho-homem. Não, E sim, há um claro, determinado... é uma relação opressor-oprimido. Claro, mas tem um bicho-homem escondido em determinado lugar que romanticamente vai ser descoberto. Né? E aí, quando ele ataca a universidade de uma forma muito honesta e legítima, né, eu acho que ele nos faz essa provocação. Entendeu? É preciso pegar o conhecimento e sacudir. E refazer a partir de uma história. Porque agora só em Semana Farroupilha, essas coisas todas, assim. Eu não tenho nada contra a tradição. Semana Farroupilha, o programa vai para todo o Brasil. Ah, certo. Semana Farroupilha sempre acontece em setembro de todos os anos. Certo. A epopeia gaúcha. Que fala da epopeia gaúcha, de uma guerra que nós perdemos de 1835 a 1845. Todos sabem, mas sempre é bom lembrar. E brigamos porque queríamos ser brasileiros, como todos os brasileiros. Claro, mas verdade, isso me permite dizer o seguinte, a tradição, ela existe não é para olhar para trás, era para permitir que nós possamos olhar para frente. O livro faz isso o tempo inteiro. Ele olha para trás, ele identifica uma tradição civilizacional e projeta esta nova civilização a partir destas variáveis
que estão concretizadas na construção histórica da humanidade. Tão concretizadas que o livro permanece atual Atualíssimo. e trazendo as mesmas questões, né, além daquelas que ele antevia em 1936. Né? Então, extremamente atual. Atual também na forma de escrita. Né? Há uma diversidade. Fale um pouco dessa questão da estrutura. Existe assim, a questão mais gráfica, né? Vamos começar. Tem imagens, tem gravuras no texto, tem notas de rodapé com notícias de jornais, com relatórios de assembleias, com atas, uma infinidade de discursos textuais. A diagramação dele é completamente diferente. Isso é a pós-modernidade em literatura. Quando a literatura sai do paradigma da consciência e passa para o paradigma da linguagem e traz essa marca de polifonia e traz essa marca da metaficção. Porque o último capítulo, em que há a presença de um autor conversando consigo mesmo e que diz assim para o leitor, olha, isso aqui é uma estratégia narrativa. Exatamente. Né? Na verdade, o que eu estou querendo é alertar para o que é essa natureza humana e isso que é ficção científica. E o autor é o pai da ficção científica moderna, né? É real. Bom, ele é tão real que o que ele não sabe? Ora, as lendas sobre a tal da Inglaterra ou da França ou da Alemanha. Isso. Então, nós estamos chegando ao final do programa e penso que esse é mais um desses livros do Karel Čapek. Eu disse Capek, mas também não sei tcheco, né? Então, Čapek, e que, como você disse, os alunos da literatura, do direito, têm que ler esse texto. Da comunicação, porque ele, além de ser um belo texto, ele é profundo e transcendente. Direito e literatura, muito satisfeito com este livro, né? Fica por aqui. Obrigado, Henriette. Obrigado. Uma pergunta. Quem são Ricardo. as salamandras hoje no nosso contexto? Ora, vamos fazer um outro programa para responder isso. Assista aí outros. Nós estamos em cima do laço. No nosso facebook.com /Direito e Literatura, tudo junto. E não esqueça de participar. Mande suas sugestões e comentários. Espero você no nosso próximo encontro, se as salamandras não ganharem a guerra. Até mais.